Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, este é o exemplo 06, em que nós temos ainda baseado no exemplo 04, mas aproveitando também parte da resolução do exemplo 05, pede-se para realizar uma análise de confiabilidade nos dados simulados, acerca da vida e fadiga do parafuso, que era o objeto de estudo lá do exemplo 04, só que assumindo agora que a distribuição log normal seja a capacidade, naquela paradigma capacidade-demanda, só que com a média alterada para 1,5 vezes a média da distribuição normal, que agora é a demanda, ou seja, então a distribuição log normal é a capacidade e a distribuição normal a demanda. Isso deve ser realizado sem alteração do desvio padrão. E para isso, o objetivo então do exemplo 06 é determinar a probabilidade de falha e a margem de segurança. Item A, probabilidade de falha, e item B, margem de segurança. Olá pessoal, então este é o exemplo 06, vamos resolvê-lo com base no enunciado. Vamos para isso ter que recorrer à planilha que foi exibida no exemplo 05, tá? Como base, já que ela foi feita, então nós utilizaremos ela como base para desenvolver o exemplo 06. Então está tudo sendo feito de maneira sequencial, de modo que também não haja todo esse trabalho de criação tantas vezes assim, visto que o raciocínio é análogo. Então vamos ver aqui a planilha. Então, o que a gente tinha feito lá no exemplo 05 é basicamente a distribuição normal, com média 1 milhão de ciclos e desvio padrão 100 mil ciclos. Tá? Então a coluna X é a que mostra o número de ciclos dessa distribuição. De modo que a única coisa que eu alterei aqui nesse caso foi passar de 10 mil realizações para 1 milhão de realizações. Tá? Isso faz com que a análise de confiabilidade fique realmente mais robusta, porque com mais dados, ou seja, mais informação acerca de uma determinada variável, então tem-se um maior fundamento nas afirmações feitas acerca dessa variável. Tá? Temos aqui a aba log normal, que cumprindo o raciocínio análogo aí ao da normal. Só que nesse caso, o exemplo 06, ele pede que nós tenhamos então uma média da log normal de 1,5 milhão de ciclos. Então, a gente fez 1,5 milhão de ciclos, só estou atualizando aqui a nomenclatura. Tá? E o desvio padrão não pôde ser alterado, visto a observância aí ao enunciado do exemplo 06, então continua 100 mil ciclos de desvio padrão. Tá? Também alterei aqui de 10 mil realizações para 1 milhão de realizações. Então nós temos agora tanto a normal quanto a log normal, ou seja, tanto a demanda quanto a capacidade, respectivamente, alterados aí em seu número de realizações de 10 mil para 1 milhão de realizações. Então, nós temos aí as duas. Estes dados foram exportados então para essa aba chamada Dados, Capacidade versus Demanda, de modo que eles também estão aqui então. Só que eles estão aqui de modo ordenado. Então eles foram exportados sim como valores, mas estão de modo ordenado, ou seja, os dados da distribuição normal estão ordenados de maneira decrescente
e os dados da distribuição log normal de maneira crescente. Ou seja, a demanda está ordenada de maneira decrescente e a capacidade ordenada de maneira crescente. Tá? Então, nós temos aqui demanda e capacidade, normal, demanda, log normal, capacidade. Então, o que fizemos aqui foi ordenar, e aí nós temos exatamente essa ferramenta aqui de classificação no Excel para que isso seja feito de maneira até simples. De modo que, então, então fizemos aqui uma regra. Se a demanda for maior que a capacidade, né? Então, olhando aqui as células, então retorna o número 1, né? O valor se verdadeiro. Ou retorna o 0, se isso for falso. Então, quando a demanda é maior que a capacidade, nós temos a falha do equipamento, ou, nesse caso, do parafuso. De modo que foram mapeados aqui todas as falhas, né? Então, viu-se que houve, né, a contagem aqui das falhas. Então, dessas 1 milhão de realizações, tivemos 4.769 falhas, digamos assim. De modo que, então, foi feita aqui a fração, né, de número de falhas pelo número total de realizações. Então, em 1 milhão de vezes, 4.769 falhas. Então, nós tivemos aqui, na verdade, respondendo aí ao item A, nós tivemos aí a probabilidade de falha de 0,477%. Ou seja, quase 0,5% de falhas. Então, desses 1 milhão de parafusos, nós temos então quase 5.000 falhando, né? Aí é nosso objetivo verificar se este é um patamar aceitável ou não. Vai depender do contexto do projeto, vai depender, né, se envolve risco de morte, vai depender se envolve risco ao meio ambiente, risco à propriedade, enfim, tudo isso, a norma envolvida, então tudo isso entra na conjuntura de avaliação, né? Então isso tem que ser feito. Então, para calcular já a margem de segurança, né, nós temos então que calcular a média da log normal, que é essa aqui, né? Então, a média da log normal deu 1.500.033 realizações. Já a média da normal, então, deu 999.942 realizações. O desvio padrão da log normal, então, deu 99.913 realizações. Então, aqui, basicamente, arredondando, né, também. Então, arredondando a média, arredondando o desvio padrão. Então, essa é a expressão a ser utilizada, desvio padrão ponto A. E o desvio padrão da normal, também mesma coisa. Esse deu 100.000 certinho, arredondando, claro. O que culminou, então, a margem de segurança é utilizando a expressão que nós temos no nosso curso, né? Que é o valor esperado da capacidade menos o valor esperado da demanda dividido pela raiz da variância da capacidade ao quadrado menos a variância da demanda ao quadrado. O que traz aí uma margem de segurança de 354%. Ou seja, então, na verdade, a gente tem aí um fator de segurança de 4,54. Né? Então, se nós tivéssemos uma margem de segurança de 100%, nós teríamos aí um fator de segurança de 2. Né? Então, a gente tem, na verdade, que se a gente deixasse de transformar isso para porcentagem, né, a margem de segurança para porcentagem, então nós teríamos, na verdade, 3,54 e o fator de segurança 4,54. Ou seja, a margem de segurança mais 1 é o próprio fator de segurança. Então, o fator de segurança menos 1, ele é a margem de segurança. Claro, sem estar transformada em
em porcentagem, é só a margem de segurança. Deixa eu só tirar aqui para a gente entender melhor. Aqui na formatação, se a gente... Deixa eu ver... Ou então eu vou ter que entrar na caixa aqui. Tirar a porcentagem, colocar geral, e a gente tem o 3,54 arredondando. Tá, então a gente, em porcentagem, 354%. Tá, então, se a gente pegasse, naturalmente falando, só as médias, a gente teria o seguinte. Então, nós temos que a nossa capacidade, ela tem lá uma média de 1,5 milhão de ciclos. Nós temos que a nossa demanda é de 1 milhão de ciclos. Então, se fôssemos calcular aqui um fator de segurança determinístico, esse fator de segurança seria de 1,5. Entretanto, quando falamos de probabilidade, então nós simplesmente não temos mais esse fator de segurança tão bem definido assim, e ele já vai ser calculado de outras maneiras. De modo que agora a gente vai levar em consideração uma outra formulação, um novo modelamento matemático. Isso porque a gente está falando de normal e log normal. Se formos extrapolar para outras curvas, outras distribuições, então teríamos uma complicação um pouco maior. Não nesse sentido, né, que nós estamos pegando realização a realização, mas no cálculo analítico da integral, né, aí seria um pouco mais complexo. Mas por essa metodologia aqui não é difícil, a gente consegue até aplicar nos problemas do dia a dia, de uma empresa, de uma indústria. Não há problema algum, tá? A gente está simplesmente gerando realizações e calculando o quanto de probabilidade de falha nós teríamos diante dessas condições impostas. E isso vai gerar, né, o chamado gráfico capacidade versus demanda. Só um momento. É porque como foram geradas 1 milhão de realizações para cada, pelo menos a minha máquina já apresenta instabilidade. Quanto mais dados. É claro que o Excel também tem um limite. Esse tipo de análise também pode ser feita em qualquer outro software pertinente. Tá? Eu criei aqui justamente por conta do acesso fácil, né, ao Excel aí de todos, mas pode ser gerado também em outras plataformas. Então esse é o resultado das duas simultaneamente no mesmo gráfico, né? Então capacidade sempre à direita por conta de ter realmente uma média maior e valores também, né, maiores, justamente porque temos que ter a capacidade maior que a demanda para ter segurança. E a demanda lá, um pouco mais à esquerda, de laranja aí nesse gráfico, tá? Capacidade de azul. De modo que elas possuem, então, ainda uma região de interferência, né? Só que a interferência que dá a probabilidade de falha propriamente é quando a capacidade é menor que a demanda. Então, é o caso aqui, né, dessa região aqui. Ó. Quando a capacidade se torna menor que a demanda, então nós temos problemas. Né? Então, esse é só o gráfico, a gente obteve os dados, calculou. E sempre que formos fazer uma nova simulação, outros resultados serão gerados. Tá? Então, isso vai mudar para cada vez, para cada tentativa que isso for feito. Tá? Esses valores que eu obtive aqui foi porque eu fiz aqui dessa vez.
Qualquer outra pessoa que for realizar em outra oportunidade vai obter outros resultados, porque a gente está usando a função aleatório, isso muda. Ao atualizar aqui qualquer campo, isso muda mesmo, então isso vai ser alvo de constante mudança, então não vamos conseguir obter exatamente os mesmos valores explicitados aqui. Tá? Cada análise é única, de modo que não há como obter os mesmos resultados. Mas acredito que resultados similares e próximos a gente consegue sim. Tá? Então respondemos aí o exemplo 06 na sua probabilidade de falha e margem de segurança. Tá? Muito obrigado. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.